Temos polêmica, polêmica. Um CEO de uma empresa gigante, foi pego em flagrante traindo a própria esposa num show com a diretora de RH da empresa na qual ele é CEO. E a internet não perdoa, meu querido. A pergunta é, a sua empresa tem uma cultura forte o suficiente para repelir condutas assim? Ou nem tem cultura? Ou é só uma cultura de papel, de parede? Vamos usar esse caso bombástico e polêmico para entender como os valores da sua organização são testados na prática e como isso podem afastar ou até mesmo aproximar os seus consumidores, seus clientes que buscam por conexão e autenticidade. E eu sou Daniel Anjos, especialista em sistema de vendas para pequenas e médias empresas, e todos os dias, na maioria dos dias, eu publico vídeos sobre marketing, vendas, processos, gestão. Se são assuntos do seu interesse, se inscreva e deixe o seu like. Daniel, mas o que tem a ver um casal de adúlteros se pegando num show do Coldplay com empresas, com processos de vendas, com crescimento, com lucro? Presta atenção numa coisa. Hoje, mais do que nunca e cada vez mais, cada dia mais, os consumidores estão buscando se conectar com os valores de uma empresa. Eles querem saber se aquela marca espelha os valores dele. E quando ele se encontra, quando ele se enxerga naquela empresa, a lealdade é absurda. Você cria uma legião de fãs. Entretanto, quando essa confiança é quebrada, você cria repulsa. E essa repulsa pode ser duradoura. Nós temos alguns exemplos de marcas que tentaram mexer um pouquinho nos seus valores, na sua cultura, na sua marca e criou um manifesto enorme de repulsão dos seus consumidores, dos seus clientes fiéis. Porque hoje, mais do que nunca, os consumidores eles querem comprar de quem eles se identificam, quem representa eles. E se há uma quebra de representatividade, se eles não se enxergam mais representados naquela empresa, naturalmente eles se desconectam. E isso causa impacto direto no financeiro de um negócio. Tá, sabendo disso, cara, aquela cena do casal, do CEO e a diretora lá daquela empresa, abraçadinhos, no show de Coldplay, não me pareceu um segredinho. Não me pareceu nossa, isso é super secreto, ninguém pode saber, nós somos aqui um casal de adúlteros aqui nessa empresa e nós vamos sair de fino, ninguém vai ficar sabendo, vamos nos conhecendo, nos vendo, nos esconderijos. Não, aquilo foi um show à parte. Eles estavam em público, abraçados. Isso acabou levantando uma bandeira assim, cara, como que é a cultura interna desta empresa? E você pode se questionar, Daniel, o que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro, eles não estavam se pegando na empresa. O que a empresa tem a ver com a vida privada daqueles colaboradores? Por mais que tudo bem, para a maioria das pessoas, aquele ato não é um ato ético, não tem nada a ver com a empresa, certo? Por quê? E eles estavam fora da empresa, estavam num show privado, enfim, e se abraçando lá. O que tem a ver uma coisa com a outra? Dá uma olhada na expressão das pessoas que estão em volta, que estão perto. Tá vendo essa expressão? Não são expressões de surpresa, não são expressões de desconhecimento, de eu não sei o que está acontecendo. São tipo assim, nossa! A ficha caiu, a casa caiu, rindo assim. Isso me leva a entender o que você acha. Eu quero saber muito o que você acha, mas isso me leva a entender que isso não era um caso ultra secreto. Eles estavam em público, eles estavam se abraçando. Eles não estavam preocupados com as pessoas ao redor deles saberem do relacionamento deles. Isso quer dizer que eles não estavam preocupados em que esse conhecimento, essa informação chegasse na empresa, chegasse nos colaboradores. Isso se aquelas pessoas que estão ali não fossem colaboradores da empresa também. Não estou considerando isso, porque tem grande possibilidade. Não estou considerando isso, mas desconsiderando isso, eles não estavam realmente preocupados que essa informação chegasse internamente na empresa. Isso quer dizer que esta não era uma conduta que gera repulsa em relação à cultura da empresa. Ou porque era uma cultura de papel, de parede, ou porque não tinha cultura, nada relacionado a isso. Vou te explicar. No ano passado, saiu uma notícia que o Gabigol, quando jogava no Flamengo, foi pego com a camisa do Corinthians, dentro de casa, numa festa privada, no encontro privado com amigos, que ele pegou, colocou a camisa do Corinthians e estavam lá. Não estava saindo, mostrando, exibindo, não. Colocou a camisa do Corinthians. Isso foi o suficiente para a torcida do Flamengo e a diretoria do Flamengo cair matando em cima dele e também ele perder a camisa 10 do Flamengo à época. Isso porque que a cultura é muito clara
de que, cara, se você veste minha camisa, você veste minha camisa. Não permitimos, nós enquanto membros, nós enquanto torcedores flamenguistas, nós não permitimos que você utilize a camisa do outro time. Isso é um exemplo de cultura. Agora, fazendo essa correlação, se os valores internos dessa empresa repelissem fortemente esse tipo de conduta, se fossem uns valores pautados, que fossem claros em repelir isso desde a contratação até a manutenção da cultura, acredito eu, não sei o que você acha, mas acredito eu que eles não dariam esse mole. Não que não trairiam, não que não se pegassem, isso aí se pegariam, mas seriam muito mais cuidadosos. Não ficariam exibindo publicamente esse relacionamento. Ele enquanto CEO de uma empresa. Agora, se ele não tinha essa preocupação, me leva a entender que isso não era um valor forte na empresa. E agora já não adianta renunciar, porque ele renunciou ao cargo. E ele renunciou ao cargo muito provavelmente por pressão do conselho, por pressão dos acionistas. Isso quer dizer que os acionistas, com receio que isso cause um impacto financeiro na empresa, pressionaram para ele renunciar. E isso não me pareceu, na verdade, que eles estavam preocupados com a cultura. Me pareceu que eles estavam preocupados com a reação dos clientes dele. Ou seja, a audiência desta marca provavelmente tem como os valores fortes a lealdade e repudiam talvez a traição. Porque se isso não fosse tão impactante assim, se fosse uma marca que não levasse isso tão seriamente, se fosse uma marca que tanto faz, tanto fez, relacionamento ou não, como tem algumas aí que pregam muito isso também, né? Faz parte da essência da marca, acho que não teria tanto impacto assim não. É o que eu acredito. Eu quero muito escutar a sua opinião. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, deixa aqui nos comentários. Porque de uma coisa eu sei, se sua empresa tem uma cultura forte, desde a seleção até a demissão dos colaboradores, a sua liderança ela guarda a cultura. E o papel de um CEO é ser o guardião da cultura de uma empresa. E se ele estava assim em público, despreocupado aparentemente em alguém ficar sabendo, me leva a crer que ou não faz parte da cultura, e aí a reação da renúncia foi apenas, viu que, caraca, as coisas saíram do controle, ou a cultura é fraca. Por isso que na minha empresa, um dos primeiros pilares que nós montamos é a cultura e a necessidade e a preocupação de estar sempre reforçando nossa cultura. E na sua empresa, você tem cultura definida? Já pensou nisso? Ou para você cultura é buchitagem, é balela? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda com o que eu falei? Ou tem alguma coisa que passou despercebida que eu não entendi direito? Porque essa é a minha análise, cara. E de verdade. Agora não adianta renunciar. Para mim, muito provavelmente, muitas pessoas da empresa já sabiam desse relacionamento. E o B.O. que deu foi de ter sido pego na filmagem lá do momento do beijo, né? Eles vão filmando casais aí para eles se beijarem e para todo mundo uhul! E outra coisa também, cara, será que eles estavam realmente preocupados em não serem vistos e não serem descobertos? Para nesse exato momento onde a produção procura casais e eles ficarem se abraçando? Já levanta uma outra questão, né? Ou eles realmente não estavam preocupados com isso, ou eles são meio lerdinhos. No show, todo mundo lá começou a filmar procurando casal para se beijar. Eles lá, aí quando a câmera pega, bota o vídeo aí, ó, você vai ver o vídeo. Quando a câmera pega, eles demoram a entender assim, somos nós. E aí o cara abaixa lá e a mulher... Ai, meu Deus do céu, que loucura. Deixa aí nos comentários, qual que é a sua opinião, cara? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Certamente este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro também. Clica aí, assista agora. Posto isso... liberdade de ação.